videogame era um mal para a humanidade, era um mal para as crianças. E aí ela vai buscando esse tipo de conteúdo que chega a ser sádico. Até quando que isso é aceitável? Tenta se lembrar da primeira vez que você viu uma cena muito violenta que te chocou. Agora, experimenta ir lá e ver de novo a mesma cena. Provavelmente você vai ter muito mais facilidade de rever essa cena. Isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. À medida que a gente se acostuma a ver cenas violentas, isso se torna mais fácil até que se torne praticamente normal. E o que acontece é que a gente está num contexto de evolução tecnológica que é cada vez mais fácil criar cenas violentas. Antes era muito comum a gente ver nos filmes uma cena que tinha a espada, aí tinha o corte e mostrava depois o personagem caindo. Hoje é fácil a gente pegar uma cena, mostrar uma espada entrando de fato na cabeça de uma pessoa. Isso porque antes as produtoras tinham que recorrer a recursos práticos, ou seja, se ele quisesse fazer uma espada entrando na cabeça de alguém, ele teria que fazer uma escultura desse personagem. Se fosse uma escultura, ela ia ficar inerte. Enfim, hoje é só você desenvolver um modelo digital e fazer uma espada entrando na cabeça daquele modelo digital. E é fato que muitas produtoras se aproveitaram disso para retratar de forma mais, digamos assim, realista alguns cenários medievais, por exemplo. Game of Thrones foi muito nessa pegada, Vikings também, enfim, vieram vários filmes e séries nessa pegada. E esses filmes fizeram muito sucesso. E um dos motivos desse sucesso, lógico, que tem todo um contexto, toda a narrativa. Eu já falei aqui como Game of Thrones é uma narrativa absolutamente sensacional, que coloca todos os personagens em risco, que cria uma atmosfera extremamente intrigante, mas tem um fator assim de a produção relatar sem fantasia nenhuma, relatar toda a violência, toda a promiscuidade daquele contexto medieval, meio Estado moderno, né, que existiam reinados também, enfim. Game of Thrones trata de um mundo fantasioso. Mostrar de fato as coisas como de fato elas eram, guerras, ajudou a dar essa imersão maior. Mas tem um outro fator também que é o seguinte: as pessoas de forma geral estão cada vez mais acostumadas com a violência e fazer com que algo tenha impacto, fazer com que uma cena realmente choque, chama a atenção, tem sido cada vez uma tarefa mais árdua. E isso é um problema sim. Eu sou de uma geração que eu ouvia educador falar que Videogame era um mal para a humanidade, era um mal para as crianças. Eu sempre achei isso uma coisa meio piegas, né? Meio exagerada demais, mas é inegável que essa normalização da violência, ela é negativa sim. Recentemente eu vi até uma matéria no Fantástico que denunciava crianças e adolescentes que incentivavam outras crianças a se automularem. E aquele conteúdo era vendido e as pessoas vibravam, aquela comunidade vibrava com aquele tipo de vídeo. E eu achei aquilo lá absolutamente bizarro, assim. Eu não consigo imaginar há 20 anos atrás isso acontecer de forma massificada. Há 30 anos atrás podia ter até um menino ou outro que ele era meio psicopata e que gostava de ver esse tipo de coisa, mas não milhares de pessoas fazendo uma coisa como essa, comunidades. E isso eu acredito que tenha muito a ver sim com esse tipo de normalização da violência, porque a gente adulto, a gente já de fato vai criando nossos limites éticos, né, do que a gente considera ser aceitável. Mas a criança, quando ela já cresce nesse contexto que ela tem todo tipo de conteúdo à disposição dela, muitas vezes ela começa a ver um conteúdo violento em um filme, aí ela acha normal, já vê um mais violento, e aí aquilo passa a não impressionar tanto, e aí ela vai buscando esse tipo de conteúdo que chega a ser sádico. É fato que a internet fez com que a gente tivesse à disposição todo tipo de conteúdo. Que a gente vive hoje num mundo completamente diferente de 15 anos atrás. E essa disponibilidade de conteúdo faz com que a gente se torne menos sensível não só a conteúdos violentos, mas, por exemplo, conteúdos engraçados também. Falei disso num vídeo recente, né? Como que isso teve até um impacto na indústria
indústria de Hollywood, cada vez tem menos filmes de comédia, porque é cada vez mais fácil a gente ver um vídeo super engraçado que aconteceu com uma pessoa do outro lado do mundo. E tem uma injeção de dopamina rápido, que a gente vê isso às vezes no Shorts do YouTube, por exemplo, e já vê um, já vê outro, já vê outro, vê coletâneas de vídeos mais engraçados que tiveram no mundo inteiro. Mas é importante a gente discutir essa questão dos limites éticos. Até quando que isso é bom? Até quando que isso é aceitável? Não é porque de fato aconteceram horrores em guerras passadas que isso precisa ser visto por milhões de pessoas a todo momento. Isso não é razoável. E isso tem nos tornado mais frios, mais insensíveis, e isso simplesmente não é bom. Isso precisa ser discutido. Me fala aqui o que vocês acham. Vocês acham que eu tô sendo como a educadora que eu ouvia falar quando eu era criança e tava falando bobagem, ou você acha que faz sentido de alguma forma? Deixa aqui nos comentários.